Graça e paz. Podem sentar todos em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um culto. Bem-vindo a esse tempo precioso. Bem-vindo a esse tempo de paz, a esse tempo de comunhão, a esse tempo de fortalecimento da alma. Nós estamos vivendo um propósito, irmãos. Tem pessoas que estão vivendo comigo esse propósito, com você. Tem uns que já não entenderam, né? Mas que bom que você entendeu. Pessoal, nós estamos falando do jejum de Esther e nós temos comentado muitas coisas esses dias aqui a respeito do jejum. Quando Jesus disse, existem castas que só saem com jejum e oração, ele falou isso para os seus discípulos. Ele disse isso para os seus discípulos. A Esther não estava lá. Mas por que Esther, ela resolveu fazer um jejum para quebrar uma sentença contra os judeus? Porque o Espírito Santo já havia dado entendimento para a igreja naquele tempo da importância do jejum. Então nós vamos fazer colheitas, porque funciona. Amém? Nós estudamos aqui, a semana passada, que antes do jejum tinha um cenário. Depois do jejum, o cenário mudou. A Esther não podia nem entrar diante do rei sem ser convidada, mesmo sendo rainha. Mas ela entrou mesmo assim, porque ela estava garantida pela fé. Tanto é que ela disse, segundo a lei eu não posso nem fazer assim, mas mesmo assim eu farei, e se perecer, perecia. Ou seja, ela colocou a vida dela à disposição do povo dela. Ela podia ter morrido, mas ela preparou-se para aquele momento. Então o jejum está preparando a gente para os momentos difíceis. Eles virão, mas pelo menos nós estaremos municiados para superar em nome de Jesus. Amém? Aqui no capítulo 7 do livro de Esther, depois do jejum, a Esther ela vai denunciar o Amã. Ela prepara um banquete e ela entra na presença do rei, e no primeiro dia que ela entra na presença do rei, ela não fala nada. Ela fala, rei, se me parece bem, se eu sou aceita diante dos teus olhos, que o Senhor venha ao banquete que eu vou preparar amanhã. Ela não denuncia na hora, ela usa uma estratégia. Primeiro ela vê se ela está no coração do rei. Ela fala, rei, se for do teu agrado, venha ao banquete que eu vou preparar amanhã, e eu quero que Amã venha também. O Amã ficou até feliz. Ele falou, poxa, tem tantas pessoas aqui no reino, ela vai fazer um banquete, uma festa para o rei, e não convidou ninguém, ela convidou só eu. O Amã fica feliz, inclusive. E hoje eu quero ver, junto com vocês aqui, a denúncia que ela faz de Amã. Capítulo 7 de Esther, versículo 1. A Bíblia diz assim, vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, lá no banquete, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então, aqui a gente já conhece, irmão, que o rei ofereceu mais de 3 vezes metade do reino para ela. Ela poderia ter pego metade do reino, muito dinheiro, e ter sumido para outro lugar. E deixado o povo dela com problemas. Mas existem coisas, irmãos, que valem mais do que metade do reino.
é a salvação da nossa família. Amém? Muitas pessoas querem ficar com a metade do reino e estão comprometendo a sua vida e a da sua família. O livro sagrado mostra que Esther, ela renuncia a isso. Que quando você está num propósito de fé, um propósito por uma causa específica, um propósito pelo teu povo, pela sua família, você tem que entender que a metade do reino precisa ser renunciada. Amém? Porque se nós aceitarmos a metade do reino, nós vamos comprometer a nossa família, e Deus tem muito mais do que metade do reino para dar. Agora, se a gente não tiver focado no propósito, a metade do reino vai nos atrair. E tem muita gente que o diabo ofereceu muitas coisas, e por trás daquilo que o diabo oferece, só tem o roubar, o matar e o destruir. Pode ser bonito, pode ser glamuroso, pode chamar a atenção, mas por trás disso só tem o roubar, o matar e o destruir. Muito bem. Respondeu a rainha Esther, no versículo 3, e disse, ó rei, se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida por uma petição ao meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? Onde está esse, cujo coração instigou assim fazer? E disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então a Esther preparou um momento e na hora certa ela denuncia o inimigo. Irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Ou a gente denuncia o inimigo, ou ele vai continuar oprimindo. Tem que denunciar. E como que eu denuncio o inimigo? Colocando ele diante de Deus nas minhas orações. Dizendo, Deus, ele fez isso, fez aquilo. Foi próprio Deus que disse, entremos juntos em juízo. É um direito que nós temos. E Esther transformou a festa dela num tribunal. E no tribunal ela vai diante do rei e denuncia o inimigo. Isso daqui representa a nossa oração. O Rei dos Reis, ele está querendo que nós, na festa, no momento de comunhão, denunciemos os nossos inimigos. Ele quer que coloquemos diante dele a nossa causa. É pedido dele, clama a mim e responder-te-ei. Há uma necessidade. No versículo de baixo diz assim, irmãos. Versículo 7. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã pôs-se em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida. Olha que interessante. O Amã, ele colocou-se em pé para rogar a rainha Esther pela vida dele. Você entendeu ou não? Agora, antes do jejum, ministro, o povo judeu estava na mão de Amã. Depois de jejum, o inimigo estava na mão dela. Agora o inimigo estava rogando para ela, a favor da vida dele. Ou seja, houve uma mudança
de decreto. Vale a pena, irmão, você colocar em prática o que você crê. Vale a pena. Ou seja, cativeiros vão mudar. Existe uma pressão mesmo, uma pressão física, uma pressão espiritual, uma pressão visual, uma pressão auditiva. Mas existe uma palavra dentro de nós. E esta palavra que está dentro de nós é o que nos move para o propósito. Se nós não tivéssemos uma palavra, nós já teríamos desistido. Nós já teríamos dito assim, olha, o Amã é um homem poderoso. Ele tem autoridade. Depois do rei é ele. O decreto dele, agora nós estamos fritos. Ela poderia ter jogado a toalha, mas ela tinha uma palavra dentro dela. Ela tinha um Deus dentro dela. Ela tinha mentor ao lado dela. Ela tinha pessoas que inspiravam ela. O Mordecai, o Mardoqueu era primo dela, mas era como um pai dela. Era um primo mais velho que adotou ela quando era criança, porque os pais de Esther haviam morrido em uma batalha. Então era primo, mas ela tinha como pai. Então o Mardoqueu, ele era um conselheiro. O Mardoqueu, ele era aquele mentor. Então, quando o Mardoqueu chamou ela lá no alambrado e mandou dizer para ela, né, através dos servos, olha, diz para Esther que ela está aí, e se ela se calar, o socorro vai vir de outro lado. Mardoqueu era um mentor, era um homem que ajudava Esther nos processos. Por isso que nós precisamos de ter alguém que nos ajude nos processos. Nós precisamos de mentoria, precisamos de direção. Pessoal, estar no culto é uma bênção para a tua vida, porque você está sendo ajudado nos seus processos, nas suas lutas, nas suas batalhas, na sua família. Tem pessoas que não têm isso. Essa semana eu vi um vídeo, não sei se vocês viram. Alguém disse assim, feliz é o cara que tem um pastor, irmão. Quem viu esse vídeo? Feliz é o cara que tem um pastor, que ora por ele, que intercede por ele, que visita ele, que ora pela família dele, que acorda de madrugada, que jejua, que dedica o tempo que você não tem para ler a palavra, preparar a mensagem para trazer ao teu coração uma palavra rema, uma palavra revelada. E tem pessoas que acham ainda que ser pastor não é trabalho. Você acha que é fácil? Esses dias uma mulher chegou e falou para mim, pastor, o meu filho morreu. Inclusive, sexta-feira atendi ela de novo, essa mesma mulher. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu atendi ela. Ela chegou em lágrimas. Sabe que você acha que é fácil ser pastor? O que vai dizer para uma mãe que o cara entrou na casa dela com um capacete, o filho dela estava no fundo da casa, o filho entrou na casa quando viu aquele cara, o cara disse que era um assalto, mas na verdade ele foi lá para executar o filho daquela mulher. Deu 40 tiros no menino, 14 pegou nele, morreu na frente dela, dentro da casa dela. Você acha que ser pastor é fácil? O que você vai dizer para uma mãe dessa? O que você diz para uma mãe dessa? Você está entendendo, irmãos? O que você vai dizer para uma mãe dessa? O que você vai dizer para o marido, para uma esposa? O que você vai dizer para a mãe que chega e fala, meu filho fez isso, meu filho está assim? O que você vai dizer para o marido, para uma esposa que diga, meu casamento está assim? Olha, é difícil, pessoal. O que você vai dizer para o cara, minha causa na justiça está assim, pastor? O que você vai dizer para o cara, olha, minha filha está assim? Olha, o meu trabalho está assim, meus clientes estão assim. O que dizer? Que tipo de palavra? O que dizer para uma esposa que chega e está com as lutas no seu casamento? O que dizer para o marido que está com a luta com o seu casamento? O que dizer? E as pessoas acham que é fácil. O que dizer para uma mãe que perdeu um bebê que acabou de nascer, pessoal? Olha a situação que a gente está. O que dizer quando a mulher diga, eu venho fazer o velório do meu marido, velório da minha esposa, velório do meu filho. Olha para você ver o quanto é difícil. Então, feliz é quem tem um pastor, irmão.
A Esther, ela era feliz porque ela tinha perdido o pai, mas Deus tinha preparado Mardoqueu como pai. E se você vê a história, você vê que o Mardoqueu incentiva ela a entrar no processo de seleção de rainha. Não, mas vai, Esther. Vai lá. Entra no processo. Vai dar certo. Acredite nos processos de Deus, irmãos. Vai dar certo. Então aqui a gente viu aqui que Esther, ela denunciou o Amã. Agora, você vê que a mão de Amã, a vida de Amã, estava na vida, ministro, da Esther. Agora era o inimigo rogando para Esther: salva a minha vida. Salva a minha vida. Está entendendo como que é difícil, irmão? Aí o livro sagrado está dizendo aqui, no versículo 8, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então você vê que a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, agora o cativeiro mudou, irmão. A forca que era para Mardoqueu virou a forca de Amã. Nós não estamos celebrando a morte de ninguém. Nós estamos celebrando o Deus invertendo os papéis, Deus mudando situações. É isso que nós estamos celebrando aqui. Esse é o nosso Deus. Vai dar certo, vai mudar, diagnóstico vai mudar, marido vai mudar, esposa vai mudar, o filho vai mudar. Por isso nós estamos com propósito, nossa igreja vai mudar, nós vamos prosperar, vai dar certo, não vai dar errado. Nós confiamos em Deus. Esta é a prova de que vale a pena você colocar em prática aquilo que você tem aprendido com Deus. Versículo 10: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então Amã morreu. Mas quem que era para morrer? Os judeus. Agora, entenda uma coisa: havia um decreto, e o decreto tinha sido selado com o anel selete do rei. E quando ele era selado, carimbado com o anel selete do rei, significa dizer que não podia ser revogado. Se tivesse o anel lá de um ministro, se tivesse lá um anel de um governador, podia ser revogado. Mas o anel do rei não. Quem entendeu? Então agora eles tinham conseguido aprovar uma lei contra os judeus. Uma lei irrevogável. E como que muda isso, irmãos? Olha para você ver no capítulo 8, versículo 1. No mesmo dia, o rei Assuero, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Então Mardoqueu ficava agora, antes Mardoqueu ficava onde, gente? Lembra? A porta do palácio. Agora ele estava dentro do palácio. Antes Mardoqueu era um estranho, mas agora ele estava lá diante do rei. Eu sou o pai da rainha.
as coisas mudaram. Vai dar certo, irmãos. Hoje nós podemos estar na porta do palácio, mas nós vamos entrar lá dentro. Quem está comigo aí, diga amém. Vai dar certo. Vai dar certo. Então você está vendo, você já viu antes do jejum, um decreto de morte, um tempo de aflição, um tempo de medo. A Esther falou, jejua por mim porque o negócio é pesado, eu posso até morrer. Então olha para você ver antes do jejum um momento de angústia. Depois do jejum, irmão, tempo de reconhecimento, tempo de crescimento, tempo de prosperidade. Então agora o Mardoqueu estava junto com a Esther. Versículo 2. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu para Mardoqueu. Olhem para mim. O anel mudou de mão, irmãos. Se o anel mudou de mão, esse anel aqui era o anel que o rei tinha dado para Amã. Era anel do rei. Tipo, ó, ele confiava tanto em Amã que ele colocou o anel dele na mão de Amã. O anel da lei irrevogável, ministro. Ele confiava tanto que ele deu o anel para Amã. Agora, irmãos, o Amã morreu. E o homem e o rei pega o anel dele e fala, vem aqui, Mardoqueu. É como se estivesse dizendo, a autoridade mudou de dedo. A autoridade mudou de lado. Depois do jejum, irmão, a autoridade muda de lado. Quem não governava, governa. Quem não podia, pode. Toma posse desta palavra. Vai dar certo. Esse tipo de palavra é para inspirar a gente, pessoal. Para motivar a gente. Para você entender que vale a pena você perseverar no propósito. Ela poderia ter jogado a toalha, mas ela falou, não, de jeito nenhum. Mardoqueu falou, ele acreditava no livramento. Se não vir da tua parte, vai vir de outra parte. Olha como que esse cara acreditava. Porque a graça de Deus é o que mesmo, gente? Multiforme. Olha que coisa linda. O anel, versículo 2, vamos ler de novo? E tirou o rei o anel, o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu para Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, ele lançou aos seus pés e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Amã, ou Agagita, e o intento que ele tinha projetado contra os judeus. Agora o problema, o inimigo já tinha morrido, mas existia uma lei. Existia uma lei. Olha para você que às vezes é contra a política, a importância da política. A importância dos homens de Deus na política. A gente sabe que tem uns que usam a carapuça de homem de Deus, mas não são. A Bíblia diz que eles têm aparência de piedade. O apóstolo Paulo já disse isso, né, ministro? Tendo aparência de piedade, negando na eficácia. Tem um monte aí, pessoal, que nós já votamos, que eu não voto mais. Mas a gente precisa entender que nós precisamos depositar confiança em alguém que a gente entende que é de Deus. Por quê? Porque lá eles vão defender os projetos. Que tem coisa que só pode ser resolvido politicamente. Então a Esther estava usando o poder político de primeira-dama, falou com o rei, revogue a lei. Isso precisa ser mudado. Só que era uma lei irrevogável, porque o rei tinha selado com anel. Olha o versículo de baixo, qual é, gente? O 4. E estendeu o rei para Esther o cetro,
de ouro. Quando o rei estendia o cetro, é como se ele estivesse dizendo: eu aceito a tua presença, eu aceito a tua pessoa, eu aceito a tua ideia. Então Esther estava falando com Deus e falando com o rei. Você vê que o jogo político foi com Deus e foi com os políticos. A política sempre existiu, irmão. E olha para você ver que Deus colocou a Esther como primeira dama para que a ideia dela pudesse ajudar um povo específico, um povo entendeu? Um povo sofrido. Você vê que ela não usou o povo dela para entrar na política. Igual tem os políticos que usam um determinado tipo de povo para entrar. Usa como se fosse minoria, como se... Não, pessoal, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Nós sabemos que existem as pessoas que têm deficiências, que são especiais. Tudo bem, esses são especiais. Eles têm deficiência, precisa de auxílio. Mas o restante é tudo igual. Aí as pessoas usam cor da pele, a maneira com que a pessoa se relaciona sexualmente, para poder usar estas pessoas. Mas não estão nem aí com elas. No caso de Esther, ela não usou o povo para ser rainha. Ela se tornou rainha. E quando ela viu o povo, ela então intercedeu por aquele povo que precisava de socorro. Quem entendeu até aqui, diga amém, gente. Versículo 5. E se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais lhe escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela falou: rei, como que eu posso ver a minha família ser destruída? Olha o versículo 7. Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mardoqueu. Olha que os dois estavam no cenário político agora, irmãos. O cara que era desprezado, que ficava na porta do palácio, agora estava dentro do palácio, fazendo parte do cenário político. Eu acredito que muitas pessoas também estão igual Mardoqueu, politicamente falando, irmão. Não conseguem entrar, mas precisam entrar. Quem entendeu isso? Politicamente tem pessoas que não conseguem entrar, mas elas precisam entrar, porque lá elas serão muito úteis. E tem que orar para que não se corrompa, porque lá o negócio é pesado. Lá o negócio é de bilhão para cima. E o cara que entrou lá pela primeira vez, ele fala, e não tem o temor, ele fala, todo mundo vai, eu não vou? Agora que chegou a minha vez, irmão, tentação é grande. Mas você tem que entender que você precisa vencer a tentação por causa do propósito. Olha a rainha Esther, metade do reino eu te dou. Ela venceu essa tentação. Não quero metade do reino, porque o meu propósito é maior do que metade do reino. Quando o propósito do político é maior do que metade do reino, ele rejeita. Caso contrário, ele aceita. As propostas virão. E o interessante é que eu vejo agora, ministro, o Mardoqueu no cenário político. O Mardoqueu num cenário em que ele outrora nunca ia fazer parte. Mas a agenda profética colocou ele lá, irmãos. Então, às vezes, você acha que as tuas lutas, elas nunca vão te deixar avançar. As tuas lutas vão te fazer um homem frustrado, uma mulher frustrada. Não, irmão.
Por isso tem que ter oração, tem que ter luta, tem que ter jejum, tem que ter unidade, tem que participar dos propósitos, tem que estar no propósito. Deus, ele dá a direção para o sacerdote, irmão. Você tem um sacerdote, a nossa igreja tem uma direção. Você está debaixo dessa direção, vai ter a vigília, vamos para a vigília. Vai ter o culto do quebrantamento, vamos para o culto do quebrantamento. Pessoal, vai ter o culto da consagração da descendência, traga sua descendência. Para a festa eles vão, por que você não traz eles para a igreja? Use a autoridade de pai, a autoridade de mãe, vamos para o culto comigo, eu quero que você vá lá. Você me ama, você me honra, você me reconhece, porque honra é reconhecimento. Então você vai comigo. Você vai cancelar tudo que você tem para você me honrar. Porque hoje é o dia de abençoar a descendência e eu quero que você participe. Então a gente precisa colocar isso na nossa agenda. Olha que interessante aqui para a gente terminar. Versículo 8, é isso, né? Escreve. É isso mesmo, gente? Do 7, não é? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã. Diga, mudança. Pessoal, a casa de Amã, a riqueza dele agora era de Ester. Então você não precisa aceitar a proposta da metade do rei para você ter. Porque o que Deus tem para você é maior. Aí ele diz assim: eis que dei a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender a sua mão contra os judeus. Olha o decreto 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então agora, a lei não podia ser revogada, mas podia ser feita outra lei, também irrevogável. Olha para mim. Aquela lei que o Amã tinha feito não podia ser revogada, mas eles tinham autoridade política para se fazer uma nova lei, também irrevogável, dando um suporte para os judeus. Você está entendendo? As coisas mudaram, meus irmãos. As coisas mudaram. Então você vê antes do jejum um cenário, depois do jejum outro cenário. Eu declaro para vocês que domingo que vem, nós já vamos começar a contar testemunho, mas domingo que vem nós vamos fazer o terceiro dia do jejum. E nós vamos ter testemunhos grandes para contar. Porque eu creio que a mudança de decreto já começou em nossas vidas, em nossa família, em nossas causas, em nossas necessidades, em nossa parentela. Vai ter emprego para aqueles que estão desempregados, vai ter cura para os doentes, vai ter promoção, vai ter portas abertas, vai ter saúde, vai ter testemunho, vai ter bênção nos processos judiciais, vai ter bênção na família, vai ter conversão, porque decretos estão sendo mudados. Quantos creem? Diga, eu creio nisso. Mudou, irmãos. O Deus de Ester é o nosso Deus. O Deus de Ester é o Deus que assiste a gente. Como disse o apóstolo Paulo, todos me abandonaram, mas Deus me assistiu e me livrou da boca do leão. O apóstolo Paulo fala isso. Vê para mim esse versículo, Ju. Então a gente está terminando aqui. Agora, irmão, o anel estava na mão do Mardoqueu e da Ester. Agora a autoridade estava na mão deles. Eu gosto disso, irmão. Deus mudou a autoridade. Agora quem manda são vocês. Quem mandava antes do jejum era eles. Depois do jejum, quem manda é vocês.
Eu vou repetir, porque só o irmão lá creu. Ó. Antes do jejum, quem mandava era eles. Depois do propósito, quem manda é vocês. Toma posse, meus irmãos. Toma posse. É isso que Deus está fazendo aqui. Então, versículo 9. Então foram chamados os escrivães, olha só, do rei, naquele mesmo tempo, ao terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto? Conforme tudo que ordenou Mardoqueu. Agora, ele que dava o comando. Receba esta palavra, irmão. Você não tinha voz de comando, mas vai ter. Voz de comando. Escreva aí o que eu estou dizendo. Antes era o que os outros diziam. Agora era o que ele disse, era o que ele estava dizendo. O que você diz vai ter resultado. Aqui tem tantas coisas, irmãos. Não dá para a gente falar tudo aqui. Mas a riqueza que era do Amã ficou para Mardoqueu. A casa que era de Amã agora era de Mardoqueu. Houve uma transferência de riquezas. Mas isso não aconteceu em vão, aconteceu porque eles decidiram crer e viver um propósito. Então, quando você decide crer e viver um propósito, Deus, Ele está com você no propósito. Vai dar certo. Nós não somos frustrados, nós não somos derrotados, nós não somos os piores, nós somos uma bênção, nós estamos debaixo de uma direção espiritual e profética em nome de Jesus. Vai dar certo, a nossa luta vai virar testemunho, a luta de Esther virou testemunho. Sabe que o Mardoqueu escreveu? Escreva aí. Em nome do rei Assuero, versículo 10. E selando com o anel do rei, enviaram as cartas aos correios com cavalos ligeiros ou rápidos, que cavalgavam sobre os ginetes e eram da cavalaria real. E nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade, que se reunissem e dispusessem para se defender suas vidas, para destruírem e matarem os inimigos e aniquilarem todas as forças do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que saqueassem os seus bens. Mardoqueu escreveu agora eu vou mudar o decreto. Aqueles que vier contra os judeus vão morrer todos. Mulheres, crianças deles, dos inimigos. E os bens dos inimigos vai passar a ser nosso. No capítulo 9, os inimigos vêm. E quando os inimigos vêm, prevaleceu a lei que Mardoqueu tinha decretado. Então a palavra de Deus hoje para você. O inimigo pode decretar a lei dele, mas maior é aquele que está em nós e vai prevalecer a lei do maior. Diga glória a Deus. Muito bem. Qual é o versículo, Ju? 2 Timóteo 4,17 diz o que aí? Olha só. Todavia o Senhor permaneceu do meu lado. E permaneceu do meu lado para que através de mim a mensagem fosse proclamada. Todos os que não são judeus a ouvissem,
para que todos que não são judeus também ouvissem a palavra, e eu fui livrado da boca do leão. Então, esta palavra é muito interessante, porque muitos haviam abandonado ele, mas ele foi preservado para levar a palavra. E Deus livrou ele da boca do leão. Que seja assim também conosco. Diga glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Espero que você tenha compreendido esta palavra e que você tenha entendido o propósito. Domingo que vem a gente vai estar aqui de novo, irmãos. No propósito. Tem muitas pessoas que não estão aqui agora, que estão vindo à noite, no culto da noite, e eles também estão fazendo, porque nós estamos vivendo um propósito. E nós estamos com o coração aplicado nesse propósito. É claro que ninguém é obrigado a fazer, irmãos. Alguns não podem fazer porque precisam de tomar medicamentos, etc. Não tem problema. Mas nós estamos vivendo o propósito. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe, que Deus possa transformar esse entendimento que você recebeu em armas para que você possa entender e perseverar no propósito. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Amém.